Primeiro a questão do Alcolumbre, ele deu uma cena anistia e depois sobre a questão do impeachment. A conversa que nós tivemos com o senador Davi Alcolumbre foi em teses. Bom, vamos a mais um resumo de notícias aqui pra vocês no dia de hoje. Se é novo, já se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo que é muito importante, isso mesmo, já compartilha esse vídeo, vai deixando o like também. Estamos aqui para mais um resumo de notícias pra vocês. Claro, você é livre para deixar a sua opinião aí nos comentários, por enquanto, pelo menos, né? Então, já deixa a sua opinião. Rogério Marinho anuncia apoio do PL a Davi Alcolumbre na disputa pela presidência do Senado. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, confirmou nesta última quarta-feira que a bancada do PL, a segunda maior da casa com 14 senadores, apoiará Davi Alcolumbre do União para a presidência do Senado. Em eleição prevista para fevereiro de 2024, Marinho destacou que para o PL o apoio é estratégico, visando então assegurar o respeito, a proporcionalidade, a distribuição de comissões permanentes, condições importantes para o avanço de pautas do partido. Alcolumbre também já conta com uma ampla base de apoio, reunindo 5 bancadas: o PL, o União, o PP, o PSB e também o PDT, totalizando 35 votos dos 41 necessários para vencer a disputa. Negociações com o PSD, partido do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também estão em estágio avançado, que poderia garantir mais 15 votos a Alcolumbre, com o apoio de outros partidos como o MDB, mais 10 senadores, e o PT, mais 9 senadores. Alcolumbre pode avançar até 69 votos, consolidando sua liderança em um Senado de 81 cadeiras. Bom, o MDB ainda avalia formalizar o apoio e o líder Eduardo Braga descreveu Alcolumbre como um fortíssimo candidato. A bancada do PT, por sua vez, já recebeu sinalização positiva do presidente Lula em apoio à candidatura de Alcolumbre. Bom, em contrapartida, alguns partidos menores e senadores como Marcos Pontes do PL, que anunciou sua intenção de concorrer, ainda não definiram apoio. Bom, olha só a fala, olha só o que o senador Rogério Marinho anunciou. Vou soltar o vídeo dele. Temos agora uma reunião com o presidente Bolsonaro e com a bancada do PL, estavam presentes 12 senadores, os que não estavam presentes aqui são aqueles que estão viajando em licença médica, então veio a integralidade da bancada, ou esteve representada. E nós tomamos aqui uma decisão para anunciar para vocês que nós, nessa eleição para o Senado, nós vamos apoiar a candidatura de Davi Alcolumbre. Nós entendemos que nesse momento estrategicamente é importante esse posicionamento do Partido Liberal para que haja um respeito à proporcionalidade, à ocupação das comissões permanentes que vão nos permitir trabalhar pautas importantes. Bom, primeiro a questão do Alcolumbre, ele deu uma cena anistia e depois sobre a questão do impeachment. A conversa que nós tivemos com o senador Davi Alcolumbre foi em teses. Então nós queremos e acreditamos que é possível, sim, tratar de qualquer tema sem preconceito nessa casa, inclusive a anistia. Qualquer tema é permitido que ele seja tratado. Mas não tem compromisso? Compromisso do voto pessoal não pode acontecer pelo presidente. Não, de pautar. Precisa chegar aqui primeiro da Câmara. Vocês lembrem-se Sim. que esse processo está na Câmara dos Deputados. Mas e chegando aqui? Chegando aqui, Vai ter compromisso de pautar? haver a maturação, eu não tenho dúvida que haverá as condições naturais de que isso tramite. Mas nós não podemos antecipar um processo que está ainda na Câmara dos Deputados e que vai ser criado, não. E vai ser criada uma comissão especial para que nós tenhamos a possibilidade de, inclusive, entendermos o que aconteceu naquele momento com visibilidade. Eu espero que a imprensa possa acompanhar. Porque hoje o que existe é uma narrativa muito forte imposta de cima para baixo. Então vocês vão ter a oportunidade de acompanhar o que aconteceu lá. E essa comissão é muito importante para o Brasil como um todo. Então o que nós pedimos ao senador Davi Alcolumbre é que ele defenda as prerrogativas do parlamento, não porque é uma ação individual de quem quer que seja. Nós não estamos preocupados com o indivíduo A ou B, com o senador A ou B, nós estamos preocupados com a democracia. Vejam, por exemplo, o que aconteceu recentemente com o deputado Marcel Van Harten. E da tribuna da Câmara faz uma denúncia grave de que houve uma fraude ou um erro fulcral num relatório que ocasionou a perda da liberdade de um cidadão, Felipe Martins, por 6 meses. Então, esse deputado, protegido pela violabilidade do mandato, faz um discurso na Câmara, denunciando o mal feito de uma autoridade pública. Se abre um inquérito no Supremo Tribunal Federal contra esse parlamentar, isso é o tipo de situação que fere de morte a democracia. E esse é o tipo de compromisso que nós queremos do futuro presidente do Congresso Nacional, que defenda a democracia e as prerrogativas do parlamento. O PL tem um candidato, que é Davi Alcolumbre. Tá? Então nós estamos pensando internamente, a totalidade dos que estavam lá, claro que a gente respeita a condição, a intenção, a legitimidade de quem quer que seja, mas vamos continuar a conversar, inclusive com o astronauta, para que ele convide com a posição do PL. Com o senador Alcolumbre, em termos gerais, mas a partir da definição da bancada é que nós vamos ter uma conversa mais definitiva com o senador, mas a decisão está tomada. É isso aí, precisamos da nossa democracia de volta. GR estuda recurso contra a decisão de Gilmar Mendes, que anulou condenações de José Dirceu na Lava Jato. O Procurador-Geral da República analisa a possibilidade de recorrer da decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal
Tribunal Federal, que na última segunda-feira anulou 2 condenações impostas pela Lava Jato ao ex-ministro José Dirceu do PT. A decisão de Gilmar Mendes, fundamentada na parcialidade atribuída ao ex-juiz Sérgio Moro, deverá ser revisada pela segunda turma do STF caso a PGR apresente o recurso. O colegiado é composto, além de Mendes, pelos ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Paulo Gonet, procurador-geral da República, já manifestou publicamente sua discordância com a anulação das condenações de Dirceu, argumentando que o pedido da defesa não seguiu os requisitos necessários para que se condenasse uma extensão da decisão que favoreceu Lula na Lava Jato. Gonet também defendeu que a defesa de Dirceu deveria ter utilizado um recurso processual distinto para questionar a imparcialidade de Moro e enfatizou que não se repete decisão para casos que não sejam iguais. No entanto, claro, Gilmar Mendes reafirmou sua posição quanto à parcialidade de Moro, acusando-o de estratégias midiáticas para comprometer a imagem pública dos investigados e argumentar que a equipe da Lava Jato empregou táticas que incluíam a vigilância ilegal de Dirceu e de sua defesa pela Polícia Federal. Com essa possível entrada desse recurso da PGR, a decisão final caberá à segunda turma, que adotou entendimento semelhante em outros casos, aumentando as chances de Dirceu manter a anulação de suas condenações aí. Bom, oposição protocolou um pedido de impeachment contra Tarcísio de Freitas após a associação entre Boulos e PCC. Esse foi o assunto da semana na internet, E agora é isso que a gente já esperava. Os deputados da oposição protocolaram nessa quarta-feira um pedido de impeachment contra Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo. A ação, liderada pela Federação PT, PCdoB e PSOL e Rede, alega que Tarcísio usou a estrutura do governo para favorecer a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, ao associar o candidato Guilherme Boulos do PSOL ao primeiro comando da capital, que é uma facção criminosa. Segundo o líder do PT na Lesp, Paulo Fiorilo, Tarcísio teria dado publicidade a bilhetes interceptados pela inteligência estadual, sugerindo supostas instruções do PCC para que eleitores votassem em Boulos, mas não levou as provas ao conhecimento público. Abre aspas, a atitude do governador foi irresponsável ao não formalizar denúncia junto à Justiça Eleitoral, criticou Fiorilo, afirmando que o governador deveria ter mantido a neutralidade durante o pleito. Bom, no pedido de impeachment, a oposição argumenta que Tarcísio teria desviado informações obtidas em seu cargo em benefício próprio, configurando, segundo os deputados, um desvio de bem público para proveito privado. A oposição prepara ainda uma representação à PGR, acusando o governador de abuso de poder e corrupção. A decisão de aceitar ou arquivar o pedido caberá ao presidente da Lesp, André do Prado, do PL, aliado de Tarcísio e próximo ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Olha só, Adalberto Piotto detona Rodrigo Pacheco e declara apoio à reeleição de Lula, isso mesmo em 2026, e o seu desejo de ir para o STF. Ele disse o seguinte: é incrível como o Pacheco tornou pequena a condição de presidente do Congresso. Ele trata o cargo como uma pequeneza que ficará para a história, disse Adalberto. Veja a fala de Adalberto. Numa eventual vaga ao Supremo Tribunal Federal, que não está muito longe de acontecer. É incrível como que a pequenez, como o Rodrigo Pacheco tornou pequena a condição de presidente do Congresso Nacional. Ele trata o cargo com uma pequenez que, obviamente, vai ficar para a história, no pior dos sentidos. Porque, imagina só, você é senador da República, já é um cargo que te dá a garantia por representatividade por mandato de 8 anos. Se elege presidente do Senado, ou seja, por mais 4 anos, porque ele tem 2 mandatos, é o segundo mandato dele já à frente da presidência do Senado. E ele não sabe o que vai fazer, porque, obviamente, o que ele fez não credencia absolutamente mais nada na vida política. Na vida política que ele vai depender de voto das pessoas, ou seja, que vai depender do escrutínio popular, dada a gestão dele, que foi, sim, das piores. Ele não consegue, como advogado que é, portanto, conhecedor do direito, a ele não é dado o direito, a ignorância dos fatos, de simplesmente dizer que o Supremo Tribunal Federal não obedece sequer o mínimo do direito da ampla defesa. Ele cita no outro momento da entrevista que, sim, as pessoas devem ter ampla defesa. Elas estão tendo. Porque eu posso imaginar que o repórter do UOL talvez não tenha perguntado isso a ele, mas tem entrevistados, e dependendo do tamanho do entrevistado, ele não precisa ser perguntado sobre um assunto quando ele tem aquilo como uma defesa particular. E deveria fazer em nome do direito uma defesa, sim, do devido processo legal, sim, do direito à ampla defesa, sim, da proteção ao trabalho dos advogados, que tudo isso não aconteceu. Ou não tem acontecido nesse Supremo Tribunal Federal, sobretudo nos casos envolvendo dia 8 ou nos inquéritos intermináveis e sigilosos do ministro Alexandre de Moraes, do qual, pelo que se entende, ele é amigo pessoal. A quem ele quer convencer com isso? O governo Lula? Bom, já está convencido, porque ele é simplesmente o líder do governo no Senado. Na prática é o que ele faz. Não é, obviamente, de função, porque não cabe a ele essa função, é o Jacques Wagner que é o líder no Senado, mas é o que ele faz, nesse caso especificamente. E consegue chegar, inclusive, a questão do dia 8, enfim, é uma campanha para ser ministro de Estado, sim, a partir do ano que vem. E, claro,
não vê a hora de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Imagina Rodrigo Pacheco até os 75 anos de idade como ministro do Supremo. Bom, o senador Cleitinho anunciou uma nova PEC que proíbe todos os presos de votar nas eleições. Deixa aí sua opinião, o que você acha disso. Ele disse, se não estão seguindo a lei, não tem que ter direito nenhum de votar, até porque tem eleição em 2026 e nós sabemos em quem eles gostam de votar. Aí você tira suas próprias conclusões e deixa sua opinião nos comentários. Brasileiro, eu estou aqui no plenário do Senado e estou fazendo uma PEC aqui agora, que é a proposta na emenda da Constituição, pegando a assinatura dos senadores, para a gente acabar com isso aqui que eu vou mostrar para vocês, que já passou da hora. Ó. Boulos recebe 72% dos votos de presidiário em São Paulo. Sabe o que eu estou fazendo aqui? O preso condenado ele já não pode votar, mas o preso provisório ele pode votar. O que eu estou fazendo aqui é acabando para que nenhum preso possa votar. Porque você que é cidadão, né? Enquanto você vai votar, você tem que deslocar da sua casa e ir até a sua zona eleitoral. Você gasta tempo, você gasta dinheiro, você gasta gasolina no seu carro, você pega uma passaginha para você poder ir lá de ônibus para poder votar. O preso não. Porque sabe o que acontece? Vai a urna até ele, para ele poder votar. Mas você vai falar assim como Cleitinho, mas é um direito de todos. É um direito de quem segue a lei. Você segue a lei, você tem direito. Eles não estão seguindo a lei, eles não têm que ter direito nenhum para votar. Até porque tem eleição em 2026, a gente sabe muito bem quem que eles gostam de votar. Então vamos acabar com esse Spotify. Vamos pra cima, tamo junto. Bom, isso é um assunto polêmico, né? Cada um vai ter uma opinião. Eu queria que você deixasse a sua opinião sobre isso. Você concorda que os presos devem votar ou não concorda? Deixa aí sua opinião nos comentários. Bom, esse aqui foi mais um resumo de notícias para vocês no nosso canal. Já vai deixando o like, se inscrevendo, compartilhando e até um próximo vídeo.